O presidente do Banco Central americano indica corte de juros em setembro e os mercados reagem. O dólar caiu quase 1% e Bovespa fechou a semana em alta. Direto então para os Estados Unidos, nosso convidado agora, o estrategista-chefe da Avenue, Will Castro Alves, como sempre. Primeiro, que cenário é esse que você nos traz aqui ao Jornal Jovem Pan, meu caro Will? Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, Thiago. Eu estou aqui em Jackson Hole, no Wyoming, onde aconteceu o Simpósio Anual Econômico. É um local realmente muito bonito. Ali atrás, você tem uma imagem ali de uma cerca onde o presidente do Banco Central americano e a presidente do Banco Central europeu, junto com o presidente do Banco Central japonês, tiraram a foto oficial do evento e repercutiu no mercado, né? Direto da fonte, qual foi a reação dos mercados nesta sexta-feira? Por que ele sinalizar que os juros vão cair agora em setembro, ou a possibilidade, né, uma sinalização, não é uma confirmação? Por que os mercados reagiram assim? Qual foi a reação efetivamente, Will? Claro, Thiago, a gente passou por alguns dias de bolsas reagindo negativamente aqui nos Estados Unidos, dado de inflação um pouco acima do esperado e uma expectativa de que, olha, talvez essa questão de corte de juros aqui nos Estados Unidos fique para depois, porque afinal de contas a inflação segue teimosa e a atividade econômica resiliente. Então existe muita expectativa em relação ao comentário do presidente do Banco Central Europeu, porque afinal de contas, se for para mudar os juros em setembro, o Banco Central americano ele tem que começar a falar um pouco sobre isso, começar a falar um pouco sobre mudar sua comunicação e indicar para os mercados que pode eventualmente cortar juros. Pois bem, foi exatamente isso que Jerome Powell fez hoje, quando ele fala que, olha, tem muita incerteza, tem tarifa, tem inflação, mas a gente está olhando cada vez mais por emprego e pelo risco da atividade desacelerar e o mercado de trabalho mostra fraqueza. E assim sendo, ponderando mais para esse risco do mercado de trabalho, o mercado aí financeiro entendeu que, bom, Jerome Powell abre a porta para cortar os juros em setembro. Ora, quando você corta os juros da economia, né, o custo do dinheiro diminui e isso acaba dinamizando um pouco a atividade econômica. Então, por isso, a Bolsa reagiu positivamente. Por outro lado, se você corta os juros, o mercado também se antecipa e a gente viu os yields dos títulos de dívida americano cedendo e, consequentemente, o dólar ficando mais fraco. Afinal de contas, o diferencial de juros, por exemplo, contra o Brasil aumenta. Se o juro aqui cai e no Brasil não cai, o diferencial de juros acaba ficando mais elevado e acaba incentivando muitos, né, investidores do mundo a, eventualmente, tomarem o risco de alocar parte do seu capital no Brasil. O dólar comercial aqui no Brasil caiu 0,95%, cotação de 5,42. Oi, eu queria te perguntar o seguinte, a gente viu nos últimos meses o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que ia tirar o presidente do Banco Central, queria que ele saísse do cargo. Essa declaração de hoje, essa sinalização de uma redução dos juros proximamente, isso é bom ou é ruim nessa relação com a Casa Branca? Olha, eu diria que é boa, é positiva, né? O presidente Donald Trump ele vem criticando, dizendo que o Jerome Powell ele realmente está atrasado, ele se atrasou e demorou para subir os juros quando precisava subir e agora está demorando para cortar os juros. É a opinião de Donald Trump. Jerome Powell hoje foi perguntado e comentou que não sofre interferência política, que o Banco Central americano ele é independente, ressaltou essa independência do Banco Central. E a verdade é que na última reunião do FONC, o Comitê de Política Monetária aqui dos Estados Unidos, 2 dirigentes já votaram a favor de corte de juros, independentemente de Donald Trump, independentemente dos comentários do presidente. Melhora a relação, ainda assim, obviamente que Donald Trump sempre vai criticar o Jerome Powell, porque para ele já deveria ter cortado o juro há muito tempo. Vamos ver agora na reunião em setembro, ainda tem alguns dados para sair, mas tudo leva a crer, o mercado entendeu assim, que em setembro a gente deve ter um corte de juros aqui. Deixa eu fazer mais uma questão para você. A gente já falou outras vezes sobre o tarifaço, claro, as reações, e você muitas vezes destacou aqui para a gente que as reações aí dos Estados Unidos, pelo menos no dia a dia, não se comentava muito sobre o tarifaço em relação ao Brasil. Mas eu pergunto, a gente já começa a ouvir reclamações do setor produtivo americano. Tá mais caro comer hambúrguer por aí também, meu caro Will? Exato. A gente viu uma questão caricata, né? Mas obviamente tem uma relação aí com as tarifas do
preço do hambúrguer fica mais caro, assim como a gente já viu do ovo, são muitas vezes eventos que acabam impactando um ou outro tipo de produto. Mas, em geral, o cenário de inflação aqui nos Estados Unidos é o seguinte: você não viu nenhum spike inflacionário, ou seja, nenhum salto da inflação, algo inesperado, algo que afete muito forte. Obviamente que começa a ter pressões inflacionárias, o Walmart comentou isso, as varejistas divulgaram seus resultados nessa semana e começaram a falar, olha, você tem alguma pressão de produtos, de bens. A boa notícia é que da parte de serviços e de moradia, a gente tem visto uma desaceleração do índice de preço. Não é que você está tendo deflação, mas você está tendo uma inflação menor. Então, quando você soma uma inflação menor de serviços com uma inflação maior de bens, acaba que você ainda tem um índice de preço rodando acima da meta do Fed, mas sem nenhum grande salto, nem nenhum grande exagero. Obviamente, não dá para comemorar ainda. Tarifas estão acontecendo e nos próximos meses que a gente vai ver o impacto total disso. E há alguma repercussão por aí da forma como o governo brasileiro está tratando essa questão, essa tentativa de um diálogo com a Casa Branca? Aqui no Brasil, o protagonismo é do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Tem alguma repercussão por aí ou não, Will? Olha, Thiago, a verdade é que é bem pouco e marginal. Assim, quando entra nas notícias de tarifas, os Estados Unidos vêm negociando com o Canadá, tem ainda a questão com o México, questões com a China que são importantes para serem resolvidas, e acaba que eu diria que essas que tendem a acontecer primeiro, até porque, de novo, o Brasil representa em pouco mais de 1% das importações dos Estados Unidos. Então, o Brasil para os Estados Unidos acaba sendo pouco relevante. Mas óbvio que entra dentro desse espectro aí de tarifas que ainda faz parte do noticiário, do dia a dia aqui americano. A popularidade do presidente Donald Trump caiu, assim como é normal, né? O presidente, quando assume, normalmente ele atinge o pico de popularidade e depois vai caindo. As tarifas não têm ajudado. Agora, o que a gente tem que ver é o plano completo do Trump, de que essas tarifas possam ajudar na questão fiscal americana, que a gente não tenha nenhum grande impacto inflacionário, e se os juros cederem, aí eventualmente isso ajuda a atividade, especialmente, por exemplo, do setor imobiliário, que é super importante aqui. Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, conversou com a gente direto dos Estados Unidos, como sempre. Muito obrigado mais uma vez, Will. Bom fim de semana, a gente volta sempre a se falar. Grande abraço. Forte abraço, boa noite a todos.